Olá, boa tarde, todos sejam bem-vindos à EPPG, a Escola Preparatória para o Ingresso na Pós-Graduação, nos programas de pós-graduação do IFCHS. Estamos atendendo ao programa de pós-graduação em Sociologia, que já apresentou a sua bibliografia, necessária, e hoje comentaremos um texto dessa bibliografia, do Bois, chamado As Almas do Povo Negro. Aí, especificamente, o capítulo 2, intitulado Sobre o Raiar da Liberdade, o capítulo 4, sobre o significado de progresso, e o capítulo 6, sobre a formação dos homens negros. E quem vai nos ajudar a entender esse texto, a compreender, a ver as minúcias, é o professor Adam René, que ele tem graduação e mestrado em psicologia e doutorado em educação pela casa, Professor, por favor. Muito obrigado, gente, pelo convite. Espero dar conta dessa missão, que é uma missão não muito fácil, falar desse grande intelectual. E só também por uma questão de rito, eu sou pós-doutorando aí pelo programa de pós-graduação em Sociologia, Então, a gente sabe que o pós-doutorado ele não é um título acadêmico, é um estágio, Mas, quando a gente é aprovado, é sempre solicitado que a gente se apresente como pós-doutorando, até para trazer essa relevância que merece o programa de pós-graduação em Sociologia aí da Universidade Federal do Amazonas. Certo, professor. Então, nos apresente quem é esse autor, como o senhor entende ele, o que é necessário e como a gente deve se atentar a esses capítulos, Esse capítulo, o que a pessoa que irá ler precisa extrair, ou o que a minúcia dos olhos a esse texto elementar, por favor. Muito obrigado mais uma vez, pela oportunidade. Bem, gente, a gente vai falar se a gente for pronunciar, de um jeito correto, digamos assim, pensando que ele vem um norte-americano, a gente fala de Du Bois, Só que eu particularmente gosto de abrasileirar essa pronúncia, então a gente vai falar do Bois, tá bom? Então, o Du Bois, ele foi um grande teórico do movimento negro norte-americano. Eu, particularmente, o conheci por meio da Angela Davis, que é uma teórica também do feminismo negro, e em várias obras dela, ela vai fazer menção à obra do Bois, principalmente Mulheres, Raça e Classe. Eu lembro muito de aparecer esse nome, foi quando ela, por meio da literatura dela, eu acabei tendo contato com esse autor. E quem é o Du Bois, O Du Bois, ele é uma pessoa que está sendo impactada diretamente por essa sociedade, norte-estadunidense, que está nesse período aí de uma suposta abolição, e que está verificando os impactos nesse período. E essa obra que a gente vai comentar, esses capítulos em específico, eles vão trazer bem o olhar de alguém que está vivenciando esse momento e como isso afeta essa população negra. Existe depois eu posso até mandar o link com a referência, existe uma espécie de reportagem da revista Galileu, que fala um pouquinho sobre quem é esse teórico, assim, para quem quiser ter uma visão geral. Mas, assim, de uma perspectiva assim, mais ampla, ele é um dos maiores intelectuais desse movimento negro, Isso é incontestável, nesse momento em que ele vive. E ele é um dos que vão já começar a apontar hoje, para uma teoria que é muito utilizada nesse campo de estudos raciais, que é a questão da interseccionalidade, porque ele já verificava, por exemplo, que a opressão racial ela estava diretamente ligada ao capitalismo. Então, ele vai ser um dos defensores do socialismo, ele vai trazer esse embasamento socialista para discutir essa questão na obra dele. E essa base socialista dele de análise, é o que vai trazer essa visibilidade, porque até então as pessoas discutiam o problema do negro, digamos assim, para utilizar um termo da Lélia Gonzalez, o lugar do negro, perdão, como se fosse uma questão individual, Então ele vai começar a verificar como que esse movimento, que foi longo, que foi estrutural não só aqui no Brasil,
mas em todos os locais em que houve esse arrasto de África, teve esse impacto, que é um impacto que a gente não pode pensar somente a nível individual, né? Então, por isso que ele caminha para essa base mais socialista, né? Ele foi o primeiro teórico a receber um título de PhD na Universidade de Harvard, e ele chegou, né, a ter uma produção intelectual muito intensa. Ele chegou a publicar mais de 20 livros, né, sendo, então, uma dessas figuras mais importantes do movimento negro, quando a gente fala de Estados Unidos, né? Ele fundou também a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, né, que foi a maior e mais influente organização por direitos civis dos Estados Unidos, e ele foi o primeiro também, né, entre um dos seus papéis de destaque, está o fato dele ter defendido o pan-africanismo, ou seja, essa ideia de que todo mundo que foi arrastado de África, né, que passou pelos processos de diásporas, né, deveriam se unir, independente de que lugar do mundo estivesse, nessa corrente de solidariedade, né, lembrando até um pouquinho aquela filosofia do Ubuntu, né, eu sou porque nós somos. Então, ele trouxe essa ideia de solidariedade entre esses grupos que sofreram a diáspora, a chamada diáspora, né? Ele acreditava muito na importância das ciências sociais, isso é interessante para quem está pensando na relevância dele para adentrar o programa, né, de pós-graduação em sociologia. Ele acreditava na importância de se fazer esse debate no campo das ciências sociais, mas ele acreditava mais ainda na questão prática. Então, para ele, essa mudança não viria só de um desenvolvimento teórico. Na verdade, precisava-se que houvesse essa união e que essas pessoas, então, por meio das lutas populares, né, conseguissem fazer esse enfrentamento direto ao racismo. Então, como eu falei anteriormente, perdão, né, ele não era uma pessoa que acreditava que o racismo era um problema do indivíduo, né, ele acreditava que o racismo era um problema da sociedade, então as pessoas precisavam se unir. E ele vive num contexto histórico em que a gente tinha, né, uma corrente majoritária. Essa corrente majoritária tinha sido proposta por um autor chamado Brooke, e ele achava, né, que, assim, para superar o racismo, as pessoas negras, de alguma forma, tinham que se submeter ao sistema, né, e ao se submeter ao sistema, e ao irem se superando, né, ao irem galgando espaços nessa sociedade, elas conseguiriam vencer o racismo e, consequentemente, aboli-lo. Nisso, né, é uma das coisas que a Angela Davis já traz na obra dela e que o Du Bois também vai, de alguma forma, corroborar, né, isso é uma missão praticamente impossível, por isso que ambos vão discordar dessa tese, né, dessa ideia. Porque, assim, é como se o capitalismo ele transforma a sociedade numa pirâmide, né? Então, você tem essa base da pirâmide, que é essa classe trabalhadora, e o topo da pirâmide, né, que é essa classe que domina, né, burguesia, enfim, como você queira chamar, né, dependendo do momento histórico que você está discutindo e do referencial dentro dessa inauguração que o Marx faz, né? Só que, assim, é justamente essa analogia da pirâmide que ajuda a gente a pensar por que isso não dá certo. A base da pirâmide, ela é muito longa, né? Então, ali cabe todo mundo, o topo não, né? No topo só cabem alguns. Então, o Du Bois, a Angela Davis, a própria Lélia Gonzalez, aqui no Brasil, que é a nossa maior intelectual negra, né, vão dizer que, assim, ó, não tem que ter pirâmide, tem que acabar com essa ideia de pirâmide, né? Todo mundo precisa ser, de fato, igual na sociedade. Então, por isso, esse horizonte dele é socialista, né? Porque, assim, apesar de as pessoas entenderem o socialismo, geralmente com base em fake news ou em informações distorcidas, né? Nunca terem ido beber na fonte do que é isso, né? Na verdade, o que o socialismo defende é que essa sociedade ela seja mais horizontalizada, ela seja, de fato, mais igualitária, né? E isso não se faz do dia para a noite e nem somente por uma pessoa. A gente precisa entender qual é o limite da ação individual que a gente tem, né? A gente não consegue alterar a estrutura com base somente no meu movimento individual. Quem dera, eu já teria resolvido o racismo, né? Se dependesse de mim. Então, não dá. Então, o Du Bois, ele contesta, né, essa tese que era vigente naquela época, e ele, na cabeça dele, essa ideia de o negro lutar para vencer na sociedade, para chegar nesse topo, só iria, na verdade,
corroborar a manutenção do racismo. Por quê? Porque como não tem espaço para todo mundo, vai ter gente que vai se esforçar, se esforçar, se esforçar, se esforçar, e não vai conseguir sair desse lugar, porque não vai adentrar esses lugares que são lugares de privilégios, né? E que a branquitude já veio construindo aí durante anos e anos e milênios, né? Por meio, principalmente, desse colonialismo. Então, essa obra em específico, eu acabei de falar que ele publicou mais de 20 livros, né? Então, esse livro, As Almas da Gente Negra, né, foi a obra que ele teve, que teve maior impacto, digamos assim, né, que deu mais visibilidade para ele. Ele escreve essa obra ali por volta de 1903, e o foco dele de debate nessa obra vai ser justamente a dificuldade existencial desses grupos subalternizados, obviamente, né, com foco na população negra, né, no meio de uma sociedade que produzia esses processos. Então, assim, é por isso que hoje em dia a gente briga muito nesse campo da linguagem, né, porque a linguagem, eu só consigo nomear uma opressão se eu fizer uso da linguagem. Então, assim, se eu falo escravo, parece que eu naturalizo, a pessoa nasceu escrava, né? Ela não nasceu escrava, ela foi escravizada, né? Então, ele está chamando a atenção para esses processos, né? As pessoas não são subalternas, elas foram subalternizadas por esses múltiplos sistemas de opressão que se interligam, né? E depois a gente pode falar um pouquinho da interseccionalidade mais lá na frente, porque eu acredito que é uma das contribuições que ele vai dar nesse livro, tá? E, né, ele vai, também nesse livro, um dos pontos que assim, é importante, é que, ao existir esse processo de subalternização dessas populações negras, isso vai reverberar em dois pontos, né? O primeiro, que é como essa pessoa negra se vê por meio desses processos de subalternização, e segundo, né, que esse processo de se ver, ele está diretamente ali, né, dialeticamente implicado com a forma que a sociedade enxerga esses grupos subalternizados, né? Então, esse jogo de identidade que se constrói também por meio da diferença. Então, para ele vai ser de suma importância, né, trazer essa dupla consciência, digamos assim, né? Como eu me vejo versus como a sociedade me enxerga, né? Então, só para finalizar essa parte introdutória, né, o livro ele vai ter essa visão do socialismo muito forte no que o Du Bois vai estar trazendo, né? Por quê? Porque quando a gente pensa em socialismo, sem partir para fake news, né, sem achar que é o grande demônio do mundo, né, esses chavões horrorosos que o Brasil vai virar Venezuela, né? Então, na verdade, o socialismo ele é um sistema de ideias que pensa, né, que a desigualdade ela não é natural, como o capitalismo quer que a gente pense, né, que é, né? Então, assim, essa desigualdade social ela não é natural. O que é natural é nós termos diferenças, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente tem essa nossa subjetividade que também é perpassada por toda essa conjuntura histórico-social, né? Então, ele vai chamar a atenção para isso, né? E dizer, então, ó, essa desigualdade ela não é natural, foi o capitalismo que implantou isso e, como o socialismo ele defende essa ideia de uma sociedade mais justa e igualitária, é por esse caminho que a gente deveria enveredar, né? Então, esse é um panorama, digamos assim, geral do livro, né, respondendo essa sua primeira pergunta, e aí depois a gente pode, então, continuar o debate, né? Fica à vontade. Eu acho que era o que eu tinha para dizer. Certo, professor, que bela introdução, hein? Meus olhos Já, gentis. já dá um bom panorama. Como é que fica esse capítulo 2 que ele sobre o raiado da liberdade, quando Uhum, se junta com o 4? Como o autor ele quer abordar, o que ele quer chegar, em que ponto? Qual é o certo. fulcro que o senhor observa? No capítulo 2, né, sobre o Raiar da Liberdade, Uhum. ou em algumas outras traduções sobre o Alvorecer da Liberdade, também você pode achar dessa forma, não tem problema, né, depende da tradução. Ele está chamando a atenção para o que para ele é o problema do século XX, né? E qual é o problema para ele do século XX? As pessoas de cor, né? Como nesse processo que estava acontecendo, dessa passagem, né, entre um sistema de escravização e esse negro que está começando a caminhar para ser liberto, como, né, que essas pessoas de cor elas vão ser vistas e como que isso vai ser como que essa sociedade ela vai se metamorfosear ou não
para pensar essas pessoas de cor que antes eram pessoas escravizadas e que agora estão nesse caminho da liberdade, né? Então, ele faz, nesse capítulo 2, uma espécie de linha do tempo, né? Então, ele já situa isso como um problema do século XX. Ele vai trazer alguns marcos para a gente pensar essa questão. Então, por exemplo, a guerra civil, né, que se falava que a guerra não tinha relação nenhuma, né, com a questão da escravidão, e ele vai apontar que sim, né, que tem, que a guerra civil foi um mecanismo de escravização desses negros, como principal causa, inclusive, né, desse conflito. E a pergunta que emergia, então, nesse contexto, que era, né, o que nós vamos fazer agora com esses negros? Então, nesse capítulo, a gente vai ver uma escrita que tem um caráter, assim, mais de ensaio, né? Ele está preocupado com esses anos que abrangem o intervalo entre 1861 e 1872, né? E o foco dele é justamente nesse negro americano. E ele vai apontando nesse capítulo as contradições que existem nesses discursos ali dentro dessa sociedade norte-americana. Então, o discurso oficial, né, era de que esses escravizados tinham que ser negados. Então, eles já tinham ali uma função na sociedade, né, eles já eram parte ali da guerra, só que, assim, eles eram parte da guerra como linha de frente da guerra. Então, assim, é isso que é integrar o negro, né, a sociedade, é você mandar o negro para a linha de frente de uma guerra, né, na verdade, isso é uma política de extermínio horrorosa, né, na verdade, ali que estava acontecendo e que ele estava apontando. Então, esse povo negro ali que estava supostamente em processo de emancipação, né, vai se tornar, então, uma reserva militar, né, vai ser utilizada ali pelo exército, porque já estava numa situação, assim, comparando com o Brasil, parecido com o caso da Princesa Isabel, né? Princesa Isabel de heroína não tinha nada, ela chegou no momento de pressão política mesmo, econômica, em que não tinha nada a ser feito além de ela abolir, né, formalmente essa escravidão, né? Mas essa abolição foi fruto de muita luta. E isso, no contexto americano, ele vai falar também que acontece, né? É algo inevitável, só que com o Lincoln, né? Que é o presidente nessa época. Então, a gente vai ter essa suposta emancipação aí das pessoas escravizadas. E quando essas pessoas escravizadas chegam, né, no exército, o exército nem sabe o que fazer, né, com essas pessoas. Por quê? Ainda nem se tinha a ideia de que o negro era agente, né? Então, ele vai trazer isso, assim, né? Que o exército se perguntava, né, se os negros teriam esse status de seres humanos, se eles mereciam comida e abrigo, como, por exemplo, eles forneciam para mulheres e crianças. Então, assim, entendam esse riso como um riso de nervoso, tá? Porque é uma situação tão absurda, né? Claro, a gente não vai olhar com o olhar de hoje, porque seria um olhar anacrônico, mas é uma situação tão absurda que a gente ri para não chorar, né? Então, assim, a gente tem esse momento, né, que seria esse momento aí ligado ao que fazer com esse negro que está em processo de emancipação, né? Aí ele vai destacar a figura do Pierce, que é um abolicionista muito importante naquela época, e ele vai fundar um espaço que vai se chamar Escritório dos Libertos. Essa informação é muito importante em relação a esse capítulo, porque volta e meia ele vai retornar a esse Escritório dos Libertos, ora para destacar um aspecto positivo, mas mais para criticar, né? Porque ele não vai conseguir fazer aquilo que ele se propõe. Então, o que a gente vai ter, né? Esses capitães militares, incorporando esse contingente negro, né? Os chamados superintendentes do contrabando, que tentavam ordenar, então, esse trabalho por meio de uma espécie de domesticação desses escravizados. E aí eu acho domesticação um termo feliz para a gente entender, porque fala exatamente de como se pensava, né, o negro. Era realmente como se fosse um animal, era realmente como se o que a gente faz com os nossos bichos de estimação, só que sem o carinho que a gente dá para um bichinho de estimação, né? Então, era uma coisa assim mesmo brutal, né? Então, essas sociedades, como essas que vão surgir por meio do Escritório dos Libertos, elas tinham, então, essa função de auxiliar, né, os libertos em várias organizações, né? Então, além dessa, vai surgir organizações religiosas, vão surgir outras organizações também que vão se preocupar, supostamente, né, com o que pode ser feito com essa população negra. E aí ele tem uma citação nesse capítulo, que eu acho fantástico, né, e que eu vou ler aqui rapidinho,
que ele diz assim: tudo que fizeram era necessário, posto que a miséria dos libertos era relatada por demais horrorosa para crer, e a situação se deteriorava rapidamente ao invés de melhorar. Então, assim, né, por essa citação, você percebe que todo um discurso construído, né, de que essa abolição resolveria o problema, né, não passou de uma questão formal, se é que existiu, né, como ele constata, né, ele mesmo vivenciando isso, a situação, na verdade, mais se agravava do que melhorava. Então, assim, isso deixava cada vez mais claro o que eu já estou falando desde o começo, né, dessa nossa conversa, que não dá para a gente pensar nesse problema do racismo como algo voltado para um indivíduo, né? Um indivíduo só, ele não vai ser capaz de lidar com um problema que é um problema estrutural, né? Então, ele vai dizer, olha, isso é um problema da sociedade, né? E quando a gente pensa em que isso é um problema da sociedade, a gente tem que pensar, inclusive, que quem criou o racismo não foi o negro, né? Quem criou o racismo foi o branco. Então, assim, não é o negro que tem que estar pensando o racismo. Quem tem que estar pensando o racismo é o branco, que foi quem produziu o racismo, né, ao longo de todo esse momento histórico. E aí é bom quando a gente tira esse foco do sujeito, que é para não entender que quando eu falo isso, né, às vezes tem uma pessoa branca assistindo, e ela diz assim, eu sou branco, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não é sobre o indivíduo, né? É sobre a estrutura. Realmente, a pessoa ela não tem nada a ver com isso, mas enquanto uma pessoa branca, ela não vai conseguir fugir dos privilégios que a branquitude vai usufruir por conta de todo esse processo histórico que o Du Bois está descrevendo nesse capítulo, né? Então, assim, ele vai ver, né, que tem muitas tentativas de chamar a atenção, né, e principalmente para tentar chocar o governo, porque a gente já sabe que não é mais um problema individual, então a gente precisa do governo, a gente precisa de políticas públicas, né? O Congresso também vai voltar sua atenção para esse assunto, só que, assim, como o autor vai observar, né, essa legislação que foi criada foi meio que, assim, para inglês ver, né? Ele usa a expressão leviana, né? Foi uma legislação leviana porque tinham redações vagas, imprecisas, e, assim, uma coisa é estar no papel, né? Outra coisa é a gente colocar isso na prática. Então, ele vai também trazer muito isso nesse capítulo. Outro ponto, assim, que eu queria destacar é que quando ele está fazendo esse levantamento histórico, né, desse momento, ele percebe que o escravizado ele vai se sentir perdido dentro desse novo modelo no qual ele simplesmente foi jogado, né? Pronto, agora você não é mais escravo, né? Utilizando a nomenclatura da época. Agora você é um trabalhador. Tá, mas como é que é isso? Como é que eu vou fazer isso se até então eu nunca tive esse status na vida, né? Então, assim, ele vai se sentir perdido, né? As pessoas vão se sentir perdidas e, assim, essa expressão que ele usa, que é muito forte, né? Ele diz, com a ânsia de livrar-se da escravidão, classificavam-se juntos, perdão, o negro e o boi. Né? Então, assim, é algo muito pesado que ele está trazendo para a gente, né? Ele está realmente dizendo que esse negro foi liberto, mas como se você libertasse um boi e jogasse esse boi na rua, né? Talvez o boi tivesse até mais vantagem, porque o boi já vem com esse instinto, esse material, digamos assim, genético, que ele sabe lá que ele pode comer o capim, né? Imagine um ser humano sendo lançado ali ao vento depois desse processo. Então, essa expressão que ele utiliza, para mim, é fantástica, é um resumo perfeito desse capítulo, né? Então, assim, em todo esse momento, esse escritório dos libertos que eu falei, né, ele está se fazendo presente, mas tudo tinha um caráter, na verdade, ali de farsa, né, porque se tinham as promessas, mas essas promessas, elas não eram concretizadas. Então, foi prometido que o negro teria essa propriedade privada, né, que ele teria acesso à igualdade material, né, à liberdade, e nada disso, na verdade, aconteceu, né? E ele vai dizer que talvez aí a única conquista que tenha acontecido nesse momento tenha sido a questão das escolas para pessoas negras, né? Mas, assim, escolas para pessoas negras, aí a gente já lembra do apartheid, né? Dessa coisa de separar as pessoas por raças, né? Mas, ainda assim, o fato de ter ganhado, de ter tido direito a acesso a essas escolas, a essa educação
Para ele é um dos poucos ganhos, né, que o movimento vai conseguir nesse momento. E, assim, essa ideia de educação, ela é elementar para pensar essas classes, principalmente que estavam localizadas ali no sul, né? Mas, em relação ao que o escritório deveria fazer juridicamente, ele vai usar a expressão pífio, né? Foi pífio, foi realmente inexpressivo, não teve grandes avanços ali em relação a essa questão legislativa, né? Então, esse legado do escritório dos libertos para ele vai ser, na verdade, um problema, porque não vai conseguir resolver, tornar ilegal o que precisava ser ilegal, né? Não vai conseguir combater essas violências que essa população estava vivendo, não vai conseguir fazer o negro entender como ele pode viver nessa nova sociedade, né, em que ele está inserido, e, basicamente, ele vai ser, então, na ausência desses processos, né, de políticas públicas efetivas, literalmente jogado aí às diversas violências, né? Porque ele não vai ter esse trabalho, e quando ele tem um trabalho, é um trabalho executado que beira a escravidão que supostamente tinha sido superada, né? Então, perceba que existem mecanismos sutis para que a gente pense que algo mudou sem efetivamente nada ter mudado, né? E aí, né, poeticamente, ele vai falar da questão do século XX, que é o problema, né, o que fazer com essas pessoas de cor, né? E a maneira como ele escreve isso é uma maneira muito gostosa. Você lê esse livro, esses capítulos do Bois, e você vai ver uma linguagem científica que não é essa linguagem científica com a qual a gente está acostumada, né? Então, só para fechar essa mensagem desse capítulo, né, isso é algo muito interessante, assim, de pensar, né, como que essa ciência, ela pode ser escrita de uma forma palatável e como uma estratégia de resistência também, porque quem lê esse texto do Du Bois vai conseguir entender porque a linguagem é acessível, mesmo já tendo passado por uma tradução, né, então até mesmo na língua portuguesa é um texto que vai ter uma linguagem muito acessível e gostosa, assim, gostosa no sentido de que você entende, né, mas vai te doendo, porque ele também quer isso, né, ele quer te inquietar, né, quando ele compara o negro com o boi, ele está te dizendo isso, né? Olha o status que estão dando para a gente, né? Então, esse seria o foco desse capítulo 2. Eu acho que eu consegui Ah, destacar o principal. conseguiu sim, professor. Você está me ouvindo? Estou sim. Conseguiu sim. Esse tipo de texto, ele dá uma tristeza tão grande, né? O senhor falando, me veio à cabeça quando eu li As Veias Abertas da América Latina. A pessoa vai doendo quando a pessoa ele vai descrevendo a condição do indígena, né? Dos indígenas, né? Que são vários. E aí, preferiu a morte do que se entregar para aquele sistema, esse sistema brutal, né? Mas o capítulo 4, professor, que é intitulado Sobre o Significado de Progresso, o que o senhor Uhum. aponta que seja fundamental a gente destacar aqui? Perfeito. Só uma coisa assim que eu acho interessante. Que bom quando a gente lê um texto e sente raiva. Então, sentir raiva, sentir ódio, né? Vamos sair um pouquinho dessa colonização religiosa, né, judaico-cristã de bem e de mal, e achar que, por exemplo, você sentir ódio de alguma coisa é um pecado. Não é. A gente tem que, inclusive, aprender a canalizar esse ódio para que a gente consiga fazer mudanças, né? Então, assim, o ódio, quando ele te mobiliza a se associar, a procurar um grupo que defenda as causas que você defende, ele é um ódio maravilhoso, né? Porque ele é um ódio que mobiliza, ele é um ódio que vai levar a transformações. Então, assim, a gente não tem que olhar necessariamente isso como algo negativo, não, tá? Feito esse adendo, né, vamos então agora para o capítulo 4. Gente, eu estou meio curvado, porque eu estou com o braço quebrado, tá? Peço perdão aí, de vocês pela falta de postura, mas é porque o gesso pesa, né, junto com o braço. Então, no capítulo 4, ele vai falar, né, como você já adiantou, né, Bruno, sobre o significado do progresso, né? Então, é um período, esse capítulo eu amo, porque essa linguagem que para mim já era gostosa, ela fica mais gostosa ainda, porque ele vai começar a falar meio que em primeira pessoa das experiências dele. Então, é um período em que ele estava lecionando nas colinas do Tennessee,
né? E aí ele começa a pensar agora sobre essa questão de uma relação entre progresso e educação. Então, de alguma forma, esse capítulo 4, ele já vai construindo esse nexo causal para a gente chegar, né, no próximo capítulo, que é o capítulo que a gente vai debater, que é o final desses trechos que a gente trouxe aqui para conversar, né? Então, ele vai contar com uma rica descrição. Eu comparo essa escrita dele com o que a gente chama hoje de autoetnografia, né? Porque ele, e aí, para quem vai fazer, né, a seleção na pós-graduação, né? Inclusive, pensar nessas metodologias e como elas impactam a produção do conhecimento, porque é um momento em que ele vai mesclar a biografia dele com essa experiência, que seria uma experiência que a gente chamaria, né, na antropologia, de uma pesquisa de campo, né, ou de uma experiência etnográfica, né? Então, ao juntar esses dois elementos, ele se aproxima muito do que a gente chama hoje de autoetnografia, e vai também se aproximar muito do que a gente defende muito por meio do movimento negro, do feminismo negro, né, das críticas que a gente vai ter filosoficamente à ciência, de que não dá para você falar desses assuntos de uma posição de isenção ou de uma posição de neutralidade. Por quê, né? Você não está, sei lá, no campo da física, testando se todos os objetos que você joga caem, né? Não, você está lidando com seres humanos têm sentimentos, né? E se o Descartes foi muito feliz ao proporcionar, ali no campo da filosofia, né, essa abertura para a gente desacralizar os corpos, né, por meio do cogito ergo sum, penso, logo existo, isso hoje é um problema, porque as pessoas levaram ao pé da letra e parece que cognição é uma coisa e emoção é outra coisa. E não passou nenhuma motosserra aqui no nosso pescoço que jogou mente para um lado e corpo para o outro, né? Então, emoção e razão são aspectos integrados para a gente pensar o que é esse conhecimento e como a gente produz conhecimento. Então, ele traz, inclusive, acredito que isso tem muito a ver com a vida que ele levou, né, enquanto uma pessoa negra, toda essa questão do silenciamento, se a gente for comparar o Du Bois, né, com outras populações negras desse momento histórico, ele vai ter um relativo privilégio, mas ainda assim ele não escapa do racismo, né? Então, assim, todo esse processo de silenciamento, meio que nessa obra ele aproveita, né, para trazer tudo aquilo que ele não teve um espaço de escuta. E eu sempre bato nessa tecla, né? O pessoal fala, aqui é a gente está dando fala para a pessoa, a gente está dando voz para a pessoa. Não. Voz, fala, todo mundo tem. O que a gente tem que fazer é ouvir, né? Então, a gente precisa dar esses espaços de escuta e meio que o Du Bois força a gente, né, que está lendo, a fazer realmente essa escuta, né, no caso, por meio da leitura, uma escuta mais ativa, né, uma escuta mais qualificada. Então, ele vai trazer muitas indagações, muitas inquietações, e aí tem um trecho que eu vou pedir para vocês, eu estou aqui com o meu livro aberto em PDF, e quem estiver usando, de repente, essa mesma edição do meu livro, vai estar lá na página 86, tá? Então, eu vou aqui rapidinho ler esse trecho da página 86, porque é fantástico, ajuda a gente a pensar em termos metodológicos e também do que ele estava querendo dizer. Então, vou ler aqui para vocês, tá? Foi numa manhã muito quente de julho, quando a escola abriu. Eu ouvi o tropear de pequenos pés marchando sobre a estrada poeirenta e vi a crescente fileira de rostos solenes e olhos brilhantes e ávidos chegar a mim, me encarando. Primeiro chegou Geise, com seus irmãos e irmãs. A ânsia de aprender, tornar-se apta a frequentar o grande colégio em Nashville, pairava como uma estrela sobre a cabeça desse ente, um tanto criança, um tanto mulher, em meio a seu trabalho e preocupações, e ele estudava obstinadamente. Ali estavam os Dowells, vindos de sua propriedade, no caminho de Alexandria. Fanny, com sua face negra e macia, incrustada de olhos deslumbrados. Marta, marrom e obtusa, a bonitinha jovem esposa de um irmão e o resto da prole. Então, isso é para vocês terem uma noção, né, de como essa linguagem dele se aproxima até mesmo da literatura, né, que é uma característica, inclusive, da autoetnografia. Então, estou fazendo esse paralelo entre metodologia e discussão científica também, para a gente pensar.
Então, nesse capítulo, ele já começa a fazer essa relação entre, ao discutir progresso, né, ele automaticamente associa isso à escola, né, e ele vai apontar que existe uma relação entre escola, colonialismo e a presença negra nesse contexto. Por quê, né? Muita gente tem essa visão da escola, principalmente nos Estados Unidos, meio assim romantizada, que assim, a escola surge para trazer o bem-estar social, né? Talvez a gente até possa pensar assim nos dias de hoje. Mas nessa época que o Du Bois está escrevendo, né, na verdade, a escola ela é criada porque essas pessoas brancas estadunidenses, elas estão incomodadas com o tipo de criação que as pessoas negras podem ter, né? Porque na cabeça deles são bichos, né? São seres sem cultura. Então é preciso civilizar essas crianças. E como é que se civiliza essas crianças? Trazendo essas crianças para um espaço próprio onde elas vão receber um ensino que é considerado adequado, mas adequado para quem, né? Para esses padrões europeus e norte-americanos. Né? Então, ele vai apontar isso, que a escola ela é, na verdade, um instrumento de colonização, né? Porque ela vai, primeiro, enquanto colonização, sustentar o racismo, separando escolas ali de brancos de escolas de negros, né? E, nesse modelo de ensino, né, o negro ele não vai trazer os conhecimentos que ele tem. Ele vai ser apresentado aos conhecimentos que são considerados corretos, né? Nem um pouco por acaso os conhecimentos europeus e norte-americanos, e isso vai ser uma forma, então, de inculcar nessa população os valores, né, que a branquitude queria que essas pessoas tivessem. E a gente viu que, infelizmente, isso teve, né, sucesso, né, teve êxito, inclusive o Brasil, que também vai importar essa ideia de escola nessa mesma metodologia, né? Então, a escola surge para quê? Para pegar a pessoa lá da periferia, né, e apresentar para ela um outro tipo de ciência, um outro tipo de conhecimento, e lá ela não vai ter os seus saberes valorizados, ela vai receber um saber considerado correto em detrimento daquilo que, de repente, ela aprendeu com o avô, com a avó, né? Aqui no caso das populações quilombolas, das populações indígenas, né? Então, é uma escola, infelizmente, que tem esse caráter de colonização, né? Aí ele aproveita também nesse capítulo para falar um pouco da biografia dele, e ele faz uma interlocução, então, com a pesquisa de campo e com essa experiência, né? Como vocês viram, por exemplo, quando eu li na página 86. E aí essa viagem, né, que ele está trazendo nesse capítulo, né, que ele vai relatar, vai terminar com o Du Bois se perguntando sobre quão dura era essa vida, né, para o humilde, e, assim, não sendo o suficiente, né, o quanto que a gente vai ter de humano e de real para essas pessoas que estão sendo inseridas de uma maneira extremamente violenta, né, não mais aquela violência do chicote, né, da tortura, mas uma violência culturalmente agressiva, né, etnocêntrica, epistemicida, enfim, racista, né? Então ele vai apontar muito nessa direção. E ele também vai ter uma citação que eu acho muito interessante, né? Que ele diz que toda a vida, o amor e a luta e o malogro, né, aí ele põe um travessão, né, porque ele vai relacionar esses termos, serão lusco-fusco do anoitecer ou tímido alvorecer de um dia. Né? Ele se pergunta, ou seja, esse processo de mudança, ele de alguma forma, poeticamente, está perguntando para a gente qual vai ser o desfecho dele, né? Vai ser realmente algo para a gente pensar em termos de esperança, ou vai ser um subterfúgio para esse colonialismo, para esse racismo continuarem existindo, né? E aí é quando ele parte para Nashville e ele vai continuar, então, refletindo sobre essa questão de quem é esse negro no pós-abolição, e aí ele também vai trazer uma outra expressão chocante, desculpa quem aviso de gatilho, né? Quando eu li isso, eu também fiquei horrorizado, né? Mas ele vai escrever o seguinte, né? Quando ele se pergunta o que é o negro, ele diz: entre o homem e o gado, Deus criou um tertium quid, que é uma expressão latina que significa meio termo, né? Então ele está dizendo basicamente isso. Entre o homem e o gado, Deus criou um meio termo e chamou isto de negro, uma pessoa ridícula e simplória, às vezes até merecedora de encômios, né? Para quem não sabe o que é encômios, seria algo como exaltação, né? Significado para exaltação.
um sinônimo, perdão, de exaltação, as vozes até merecedoras, às vezes, desses encômios, né, dessas exaltações, dentro de suas limitações, mas conduzida a mover-se nos limites do céu, ou seja, esse negro está sempre limitado, né? Ele não goza de um status de humanidade, ele é esse meio termo, né? Entre o animal e o ser humano, e mais uma vez ele usa a figura do gado, né? Do boi, e isso não é uma coisa aleatória, né? A gente sabe que isso moveu sistemas econômicos, inclusive aqui no Brasil, né? Logo no começo da colonização. Então, esse gado é aquela pessoa que serve o ser humano, está ali o tempo inteiro, servido, e quando ele não tem mais utilidade, ele é morto, né, para servir de alimento. Então, assim, é uma figura, se a gente for parar para realmente pensar muito nas entrelinhas, é uma figura de linguagem muito forte, né, que ele está usando para descrever esse momento histórico que ele está trazendo ali, né. Então, na verdade, o que ele vai perceber é que todo esse teatro que foi montado só vai reforçar essa inferioridade dos negros, né, que foi imposta, né, então ele vai chamar isso, na verdade, de uma grande fraude, né, essa constatação de que esse preconceito de cor permanece existindo, principalmente no Sul, então a gente tem esse dever, né, que é um dever científico, moral, ético, político, estético, de censurar esse tipo de pensamento, e o capítulo já vai caminhando para finalizar, convidando a gente a pensar como que se dá essa passagem, né, do negro escravizado para o negro trabalhador. E, inclusive, um subtipo de escola que vai ser muito útil nesse processo, que é a chamada escola industrial, né? Então, essa escola industrial é aquela que eu compararia com os dias de hoje, com aquelas escolas ditas técnicas, né? Que te dão ali uma profissão, você sai ali com um certificado de um curso técnico e vai trabalhar num distrito industrial, né? Aí, quem não for do Amazonas estiver vendo esse vídeo, depois pesquisa um pouquinho sobre como se dá a vida de um trabalhador numa linha de produção do distrito industrial, né? Então, assim, o que a gente vai ter, na verdade, é isso. As coisas caminham nessa direção, o não reconhecimento da humanidade plena do negro, o não saber o que fazer com o negro, o não saber qual é o status do negro, se ele é de fato um ser humano, ou se ele está mais para essa besta no formato de boi ou de gado, né, que são as palavras que o Du Bois usa, né, e qual é a função dessa educação nesse momento. E ele já está caminhando, que é algo que a gente vai aprofundar no próximo capítulo, né? Ele já vai dando ali, utilizando essa linguagem moderna, né, um spoiler de que essa escola ela veio para colonizar e não para salvar esse negro. Professor, que bela exposição. Enquanto o senhor falava, me veio umas ideiazinhas Já aqui. falo que são seus belos olhos. Obrigado pela gentileza. E aí eu fiquei pensando, né? Caramba, as pessoas que estão nos assistindo me perdoem, mas eu também preciso aprender. E aí eu fiquei pensando, porque ele fala sobre a questão da escola, né? Com caráter de Uhum. colonizador. Aí eu Sim, lembrei, ele deve ser marxista, então ele deve estar usando o Althusser, né? Que o Althusser ele fala isso. Aí eu fui dar uma pesquisa, não, é ao contrário. Dá para dizer até que Althusser bebeu dessa fonte, porque exato. ele falou primeiro isso sobre os aparelhos ideológicos e como eles Uhum. doutrinam, eles colonializam, né? Melhor dizendo. Caramba! Exatamente. E aí, Uhum. os aparelhos ideológicos, que é de 71, essa obra é de 1903. Então, o que os aparelhos ideológicos é uma síntese apenas, né? De um Exatamente. pensamento que já está lá nele, em 1903. Que Uhum. autor maravilhoso. Mas E tá eu bom. ainda te digo mais, assim, né, só complementando essa observação muito pertinente que você está fazendo. Além dele já ter falado sobre isso antes, né, como você está ressaltando, ele já pensava algo que hoje vai ser apontado como uma limitação, por exemplo, do pensamento marxista, né, que é essa ênfase muito na classe, né? E, assim, o Marx, né, quando ele está revisitando Feuerbach, quando ele está revisitando os filósofos, ele já falava que não queria que a teoria dele fosse economicista. Mas acabou que o conceito de classe foi o que mais pegou na teoria dele, né? E o Du Bois, já nessa época, está dizendo assim, ei, falar só de classe não é suficiente, é preciso falar de raça, porque ainda que esteja todo mundo
vamos colocar, dentro da linha da pobreza, né? A experiência da pobreza vai ser diferente dependendo de quais marcadores sociais estão atravessando essa situação, né? Então, eu sou um pobre, mas eu sou um pobre negro, né? Eu sou um pobre que sou uma mulher negra e trans, né? Então, tudo isso vai influenciar diretamente em como essas opressões elas vão se articulando e gerando esse sofrimento. Então, eu só acrescentaria que o Du Bois, além de já ter pensado antes, ele foi além, né? Ele já estava já tinha essa sacada do que a gente chama hoje de interseccionalidade. Mais de 100 anos atrás, né? Incrível. Então, né? Incrível. Então, vamos para o sexto capítulo, né? Sobre a Isso, formação dos homens negros. Por favor, estou isso. ansioso, professor. Vamos lá. Então, como eu disse, ele já veio, né, no capítulo anterior, meio que dando esse spoiler, né, meio que dando essa dica de que essa escola ela vem mais para colonizar e segregar do que necessariamente para promover uma ascensão social desse negro, né? E aí, no capítulo 6, também dependendo da versão que vocês estiverem utilizando, né, da tradução, ele também pode aparecer como sobre a instrução dos negros. Qual é a grande reflexão do autor nesse capítulo? Né? Uma pergunta, na verdade, quando você começa a ler, que mesmo que ele não põe explicitamente, é o que ele está refletindo, né? Qual é o papel da educação? Mas, assim, qual é o papel da educação para essa população negra, né? Especificamente. E aí, nesse capítulo, né, ele vai pegar isso que ele já introduziu, que ele já nos convenceu pelo uso muito bem estruturado da lógica, da razão, da história, né? Ele já nos convenceu de que função essa escola vai ter, e aí ele vai trazer essa contradição que vai existir quando a gente pensa em educação, né? Que contradição? A educação, ela é necessária, então, assim, a gente precisa passar por esses processos de educação, né? A educação, ela nos humaniza, mas, ao mesmo tempo que essa educação nos humaniza, as elites sabem disso, né? Então, não é algo que se queira que todo mundo tenha acesso. Então, ele vai dizer, olha, essa educação, ela é necessária, mas quando a gente pensa no negro, ela chega com extrema dificuldade, se é que chega, né, para esse povo negro. E sempre nessa perspectiva salvacionista, né? Como se esse mesmo povo que me escravizou é o mesmo povo que vai trazer para mim a libertação por meio do conhecimento. Né? E a gente está vendo, e aí, já que você falou do Marx, a gente pode pensar nessa ideia até de ideologia, né? Para tentar explicar isso, né? Que é uma realidade que é mascarada para que a gente tenha como uma leitura de que é natural algo que foi socialmente construído com um objetivo, que é sempre manter essa população negra subalternizada, né? E aí, por quê? Né? Ele vai dizer, por exemplo, nessa época a gente vai ter as faculdades dos negros, né? Então, assim, olha como eles estão ganhando espaço. Agora tem até a faculdade para negro, né? A gente até pode pensar um pouquinho sobre algumas falas preconceituosas sobre políticas afirmativas, né? Ou políticas de cotas, como mais conhecidas. Então, ele vai dizer assim, existe, só que é tudo precarizado, é mal estruturado, né? Não é feito pensando no negro, é sempre esse projeto colonial de tentar integrar esse negro a esses valores que a branquitude pensa como verdadeira. Né, e vão aparecendo verdadeiros processos de usurpação, inclusive de conhecimento, né? Aquilo que foi produzido em África, de repente vai ser transformado em um conhecimento que nasceu na Grécia. Esse Egito, né, que é negro, é um Egito que magicamente vai ser popularizado no imaginário por meio de uma Cleópatra branca. Então, assim, a gente vai começando a perceber como essa educação, aí utilizando também, mais uma vez, um conceito que você trouxe do Althusser, né? Funciona como esse aparelho ideológico para que tudo pareça mudar sem que nada mude, né? Na verdade, mantendo esse status quo. Então, ele vai dizer que essa educação, né, do momento em que ele está fazendo essa análise, né, que é esse momento que a gente já falou que o livro investiga, é um projeto colonial, né? E qual é o colonialismo envolvido nisso, né? Quando a gente fala de colonialismo, às vezes a pessoa ela pensa nesse Brasil
500 anos, né? Mas não é só assim que a gente pode pensar a colonização, né? Essa colonização, ela também afeta corpos. Então, quando eu digo que padrão de beleza é ser magro, né? Ou que uma pessoa que tem pênis é homem, que se quer ser mulher, isso é ideologia de gênero, né? Como se a biologia também não fosse resultado da cultura. Então, a gente vai percebendo, né, como essas coisas elas vão sendo utilizadas para manter tudo como está, de uma maneira que a gente acha que tudo mudou. Né? Então, ele aponta isso brilhantemente no capítulo 6. Se eu pudesse destacar o núcleo do capítulo, para mim, seria esse. Né? Então, é como se a gente tivesse, né, ele vai descrever nesse momento histórico, oferecendo ao negro a oportunidade de se regenerar, né? Ou seja, esse negro que era esse boi, esse gado, né? Então, agora ele pode alcançar um status de humanidade dentro de escolas apartadas, precarizadas, né? Sem estrutura, né? Mas seria a grande benevolência do norte-americano, do europeu, para com essa população negra, que a gente não sabe se é bicho ou se é gente, né? E aí, um dos valores que essa educação vai passar, e que, incrivelmente, da época que o Du Bois está escrevendo para os dias de hoje, não mudou, é vender essa ideia do individualismo, né? E aí a gente vai lembrar, por exemplo, do Paulo Freire, quando ele critica isso, essa ideia de educação bancária, né? Ele vai dizer, né, que é sempre essa ideia de querer colocar o conhecimento na cabeça da pessoa e essa pessoa parece que ela não pensa, ela só tem que deglutir aquilo, né, ela só tem que incorporar aquilo, e sempre, então, essa ideia do individualismo, não, você tem que se esforçar para mudar essa realidade. Então, a escola, ela acaba individualizando os problemas, a gente vê também isso até hoje, né, essa lógica da meritocracia. O aluno que tira 10 é o aluno inteligente, o aluno que tira 2 é o aluno burro. Só que, às vezes, o aluno que tira 10 é o aluno que tem carro, que mora numa casa boa, que se alimenta bem e que consegue estudar. Né? E o aluno que tira 2, ele não é necessariamente burro, mas ele está em uma situação de vulnerabilidade social, ele tem que trabalhar para ajudar no sustento da família, né? Ele está passando, às vezes, por uma situação de violência dentro de casa. Né? Então, você associar 10 com inteligência, 2 com burrice, é um problema, né? E isso é muito cristalizado também nesse imaginário popular, né? O bom aluno é o que tira 10, é o que sabe português e matemática, a ideia da técnica, né? Enquanto o aluno que tira nota baixa é o aluno ruim, é o aluno que não deve estar aqui nessa escola, e aí vem essa ideia de fracasso escolar também que a gente precisa repensar, né? Porque parece que assim, e o aluno saiu da escola porque ele não era capaz, né? E, na verdade, o Du Bois, ele até ajuda a gente a visualizar que, na verdade, é um processo contrário, né? É a escola que expulsa o aluno porque quer levar para um aluno coisas que para ele não fazem sentido, não dialogam com a realidade dele, né? Então, ele vai apontar isso como esse projeto colonial, né, como um meio de vender essa ideia do individualismo e também de trazer um ideal que é civilizatório, não só de humanizar, entre muitas aspas, esse negro, né, mas também de vender esse sistema econômico, que é o capitalismo, como correto, né? Então, o capitalismo e essa ideia de meritocracia estão totalmente interligados, porque você fica sempre com essa ideia de que se eu estudar muito, eu vou conseguir vencer. E eu repito, não tem espaço para todo mundo no topo da pirâmide. Então, não se iludam, né? Às vezes, não é que você não estudou o suficiente, não é que você não é bom o suficiente, é porque o sistema ele vai filtrar, já que não cabe todo mundo nesses espaços de poder, né? E, então, ele vai dizer que a escola serve para isso, para vender esses valores de meritocracia, do individualismo. É claro que eu estou atualizando a linguagem, tá, gente? Para os dias de hoje. Né? E aí a escola vende isso como um ideal civilizatório. Então, se você não se adequa a isso, é porque você quer continuar sendo o gado e não o negro que foi humanizado, né? Então, é uma coisa, assim, cruel o que é feito por meio desse sistema educacional e que a gente pode ver, né, até os dias de hoje. E aí ele vai dizer também que, sob esse pretexto de unir os seres humanos, né, por meio da educação, então, olha, agora todo mundo está sendo educado. O branco estuda lá na escola do branco, o negro estuda na escola do negro. Então, pronto, todo mundo aqui é igual, vocês estão vendo.
né? Tá vendo como? Se fosse igual, já não tava escola separada, já começa daí, né? Então, assim, é igual como, né? Se a escola do branco tem toda uma estrutura e a do negro é toda precarizada. Então, mais uma vez, essa coisa da ideologia, né? Por isso que ele vai se aproximar tanto dessas ideias do socialismo. Porque você está dizendo que, em tese, está ali, olha aquele prédio ali é uma faculdade para negro, então tem sim um lugar para o negro estudar, ele só não vem se ele não quiser. Mas entra lá, vê se tem uma biblioteca, né? Vê se as cadeiras são confortáveis. Então, a gente pode fazer vários paralelos com os dias atuais, né? Pensem aí nas escolas particulares que mais aprovam em medicina e pensem numa escola da periferia ou numa comunidade ribeirinha do interior de Parintins. Tem as mesmas oportunidades? Não tem, né? E o Du Bois já está constatando isso quando ele está pensando a questão voltada para a população negra estadunidense. Então, assim, por meio desse pretexto, né, se fazia exatamente o contrário, né? A escola coloniza, ela disfarça essas relações de força e de dominação que estão existindo entre negros e brancos, né? Sob esse véu de que agora todo mundo estuda, todo mundo pode trabalhar, né? E todo mundo pode ser, então, um vencedor, né? E ele vai, nesse capítulo 6, desmistificando tudo isso. Então, é um capítulo também muito importante dentro dessa obra. É difícil dizer o que não é importante nessa obra. Peço até perdão por estar falando tanto, mas é porque é uma obra, de fato, muito importante, e não é à toa, né, que esses teóricos e teóricas, principalmente que vão vir aí no feminismo negro, como a Angela Davis, vão se voltar tanto para o pensamento do Du Bois, né? Porque ele está sendo esse visionário que está colocando o problema das relações raciais em um patamar que até então não tinha sido pensado, ou se tinha sido pensado, não tinha ido para frente, né? Então, esse pensador que, por meio dessas mais de 20 obras publicadas, vai insistindo nesse tema até que ele consegue, hoje, por exemplo, essa visibilidade, né? E, inclusive, eu fico muito feliz de saber que ele faz parte da bibliografia para entrar no programa, né? Juntamente com a Lélia Gonzalez, que é o nosso maior nome, né? A maior intelectual negra que a gente tem nesse Brasil. Lembro quando a Angela Davis veio ao Brasil visitar, né? E aí ela diz a seguinte expressão, né? Eu não sei porque vocês querem que eu fale com vocês sobre questões raciais, porque você já tem a Lélia Gonzalez, né? Então, a própria Angela Davis já reconhecia a grandeza da Lélia Gonzalez, e que bom que ela também consta nessa bibliografia, né, para quem quer fazer aí o mestrado e ou o doutorado, né? Então, seria isso, eu acho que os principais pontos desse capítulo 6 que a gente poderia debater. Professor, muito obrigado pela essa exposição. Você quer dar mais algum comentário para quem precisa se atentar? Alguma coisa que o senhor acha pertinente para quem lê esses textos precisa estar? Só para fechar tudo, assim, uma síntese? Assim, eu teria, digamos assim, algumas considerações gerais para a gente pensar, né? Não só os 3 capítulos, mas esse livro como um todo. O primeiro é que, assim, é a linguagem acessível, né? Então, é muito, até, eu acho que interessante, né, para quem, inclusive, passar no processo seletivo, ver como o Du Bois escreve e pensar em como a gente pode transformar essa linguagem científica, que é muito influenciada por essa ideia positivista de neutralidade, né, em algo mais palatável, em algo que qualquer pessoa consiga ler, e não somente os nossos pares cientistas. Então, isso, para mim, já torna a obra, né, de uma leitura, assim, imprescindível, né? Então, é uma linguagem acessível, óbvio, tem algumas palavras difíceis, porque a gente está falando de um outro tempo histórico, então, quando foi traduzido para o português, a gente não tem muita familiaridade, mas que quando você entende, né, você percebe o quão acessível é essa linguagem. Então, isso para mim ficou muito claro. E ele vai mesclar, então, essa ciência, porque ele não vai abandonar esse rigor da história, né? Ele não vai abandonar o rigor de quem está praticamente fazendo uma observação participante, mas, ao mesmo tempo, ele traz uma linguagem que se aproxima muito dessa linguagem da literatura, esse uso da primeira pessoa, essa implicação, essa narrativa de detalhes que beiram, né, a poesia, né, ou que são mesmo poesia, como a cor de um olho, né, como o jeito que uma menina anda, enfim, é muito bacana isso, eu acho que é algo que a gente merece frisar, né, e o quanto o Du Bois ele vai ter, já que essa prova traz esses outros referenciais teóricos também para serem estudados,
como ele vai ser, de alguma forma, um precursor de teóricas como Angela Davis, né, como a própria Lélia Gonzalez, que já vão começar, né, todo mundo atribui a ideia de interseccionalidade, né, a Kimberly Crenshaw, e é um fato, mas, assim, o Du Bois já estava apontando para isso, e a Angela Davis e a Lélia Gonzalez também já vão estar falando de interseccionalidade nessas obras. Então, isso, para mim, é um ponto, por exemplo, que conecta essas literaturas que o programa escolheu para que os candidatos, né, leiam para fazer a prova. Então, a gente tem um ponto de diálogo nesse sentido, que ele, de alguma forma, já começa a nutrir esse debate que hoje a gente vai chamar de interseccionalidade, que é como essas múltiplas opressões, elas se cruzam, e aí a gente não está falando de hierarquia de sofrimento, né? Não é sobre quem sofre mais, quem sofre menos, não, mas sim como essas opressões, elas acabam se cruzando, né, multiplamente, e aí elas se interseccionam, né? Por isso esse nome de interseccionalidade. E dentro dessas dimensões da interseccionalidade, né, muitas pessoas às vezes acham, não, porque está abandonando Marx, né, o Marx continua atual. Eu concordo que o Marx continua atual, né, mas eu acredito que a interseccionalidade tem essa potência de pensar não somente na classe, né, mas de como a classe é um marcador social que também se articula com gênero, né, e com raça. E aí, no caso, a raça é exatamente aquilo que o Du Bois vai mais enfatizar nessa questão negra desse momento histórico lá dos Estados Unidos. Então, eu queria também deixar esse link, né, entre os capítulos que a gente está estudando aqui e como isso dialoga, por exemplo, com as outras literaturas que vocês vão ler, como a da Lélia Gonzalez, né, por um feminismo afro-latino-americano, que, inclusive, também uma das marcas, né, dessa obra é a linguagem que a Lélia Gonzalez vai usar, né? Então, ela vai usar o chamado português, né? Então, ela vai mostrar que, para se comunicar cientificamente, a gente não precisa necessariamente ser formalista, né? Ela vai chamar a galera, a pessoalzada que está aqui, né? Então, ela vai tentar ao máximo se aproximar de uma linguagem popular, que, ao meu ver, é o que o Du Bois também tenta fazer dentro do período histórico dele, né? Quem, de repente, for ler a obra, se pensar com os dias de hoje, talvez não concorde comigo. Então, estou fazendo um exercício de não cair no anacronismo, né? De não olhar para o passado com os olhos do presente. No mais, eu acho que é isso. Tá certo. Professor, muito obrigado pela exposição. Eu acho que todo mundo que está ouvindo isso gostou. Eu tô anotando aqui essas coisas que você A falou. gente está ao vivo, não, né? Não, não, mas vai para o YouTube. Tá Ah, gravado. tá, não, porque você falou agora que, meu Deus do céu, já tô com medo. Chega pro pessoal. Mas, professor, muito obrigado pela exposição, tá? O programa agradece muito. O senhor foi muito rico aqui, com um mosaico assim de ideias, tá bom? Agradeço muito a sua participação e espero que o senhor aceite uns próximos convites. Ah, para mim é sempre um prazer, né? Ainda mais estando nessa posição de pós-doutorando aí em sociologia, né? Então, esse programa também faz parte de mim, né? E o que eu puder contribuir, pode me chamar, que eu venho com a maior satisfação do mundo. Claro, se eu souber, né? Que a gente também não sabe de tudo, né? Mas no que eu puder, no que eu souber, podem contar comigo. É sempre um grande prazer contribuir aí com essa descolonização da ciência, né? Principalmente aqui na região amazônica, que é uma região, por exemplo, que, fazendo também já um translado do Bosch para cá, né, teve essa invisibilização, né, dessa população negra que também veio para cá em diáspora, né? Então, a gente tem aí inúmeros quilombos que são resultados desses processos de escravização, e a gente vê como, por exemplo, o racismo ele agia lá nos Estados Unidos com essa obra do Du Bois, e pode fazer esses paralelos sobre como o racismo ele age aqui na nossa região, principalmente por meio desses processos de inviabilização, né, e de invisibilização dessa população negra, né? Então, isso também é uma forma de racismo. E aí, para quem quiser uma leitura complementar, O Fim do Silêncio, Presença Negra na Amazônia, da professora Patrícia Alves Melo, é uma leitura fundamental. Tá bem, professor? Até mais. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Tchau, tchau.